Nessa videoaula nós vamos fazer a importação de dados da internet para dentro da planilha do Excel, tá? Para isso a gente não vai utilizar macros, lembrando que há a possibilidade da gente importar os dados utilizando macro e utilizando apenas os recursos que o Excel nos possibilita, que é as versões mais atuais aí, tá ok? Para isso eu deixei uma base de dados aberta aqui, ó. Pode ser qualquer base de dados, a gente vai importar essa tabela aqui, ó. Para exemplificar para você como é que faz isso, tá? Então, só voltando aqui no Excel, perceba que eu tenho aqui, ó, deixa eu dar um zoom para você ver. Eu tenho aqui na minha guia dados, eu tenho aqui, ó, no meu grupo, na verdade eu tenho vários grupos aqui. Eu tenho o grupo consultar e conexões, né? E eu tenho obter e transformar dados, né? O que a gente vai utilizar aqui? Nós vamos utilizar isso aqui, essa parte aqui, ó. Obter e transformar dados. Perceba que o meu Excel, ele já me traz aqui, ó, da web, ele já tem a opção aqui. Caso ele não tivesse essa opção, eu ia clicar aqui, ó, em obter dados, né? E aqui ele me abre uma janela com várias opções, tá? Aqui eu posso... tá vendo? Eu passo o mouse, ele vai trazendo para mim as informações do banco de dados, SQL, Access, enfim, da nuvem também. Só que o que eu preciso é aqui, ó, de outras fontes. E aqui eu vou utilizar essa opção. Isso é caso se não tivesse aqui, porque é a mesma coisa daqui. Então se clica aqui, tá? Ele vai abrir uma janela para nós, para a gente digitar o endereço de onde a gente quer captar essas informações, né? Aqui ele tem a opção avançada, eu não vou entrar nesse mérito aqui também, eu vou colocar o básico mesmo, para você poder entender melhor como é que funciona. E aqui eu vou copiar esse link, tá? Vou copiar e vou trazer e vou colar aqui. Tá? Colando aqui, eu vou pressionar OK. Perceba que ele vai estar fazendo a conexão, vai lá no site, buscar as informações para mim e vai retornar ela para mim numa janela em pré-visualização, ou seja, eu vou clicar numa tabela dessa aqui, eu vou conseguir visualizar à minha direita como é que vai ser esses dados, como que eles vão ser carregados para dentro da planilha, tá? Então eu clico aqui na tabela 0, ele me traz aqui, ó, tá vendo que essa tabela 0 é essa tabela aqui, ó, perceba que eu tenho aqui, ó, em polegada eu tenho 1,32, equivale em milímetro a 0,79, tá? Eu tenho a primeira tabela, que no caso aqui seria essa aqui, ó. E aqui eu tenho a segunda tabela, pelo parâmetro que ele nos passou. Só que vamos retornar essa primeira tabela aqui, né? E agora eu posso clicar aqui, ó. Eu tenho várias opções. Eu não vou entrar na questão de tratamento de dados, que é onde a gente utilizaria o Power Query para fazer esse tratamento, tá? Eu não vou trazer... não é assunto dessa aula aqui, dessa videoaula, tá? É assunto mais para frente para a gente poder falar a respeito. Que é um recurso extremamente importante aí para a gente fazer o tratamento de dados dentro de uma base, seja ela vindo da internet ou uma base que você já tenha no seu próprio arquivo aí, ok? Então eu poderia vir aqui, ó, transformar dados. Eu vou clicar aqui só para você ver que ele abriria para mim o editor de consulta. Lá tocando. Ele abriria esse editor de consulta que é o Power Query, tá? Eu poderia aqui fazer um tratamento de dados, tá vendo aqui eu tenho as etapas que cada ação que eu realizo aqui, ele traz para mim uma etapa aqui, tá? Eu poderia fazer esse tratamento, porém a minha tabela ela tá sólida, eu não preciso fazer tratamento nela. A única coisa que eu talvez poderia mudar seria o título do meu cabeçalho aqui, que tá só em abreviação, mas tá, para mim já tá entendido, tá? Como eu não vou fazer tratamento nenhum, eu vou vir aqui, ó, eu vou fechar e carregar. Eu poderia fechar e carregar para... Se eu clicar aqui, perceber, ele vai colocar as informações para mim. Ele não permite eu voltar para o Excel enquanto eu não saio dessa tela. Então eu vou clicar aqui, ó, fechar e carregar para. Tá, por que essa opção? Porque aqui eu posso escolher onde eu colocar essas informações. Perceba que eu poderia colocar em uma nova planilha. Eu poderia, por exemplo, escolher qual dessas opções aqui eu queria, mas como eu selecionei a minha primeira linha ali e é lá que eu quero adicionar essas informações, então eu vou adicionar lá.
eu vou clicar, vou deixar aqui mesmo, aliás, na planilha existente, tá? Marquei aqui, eu quero colocar os dados ali, vou clicar em OK. Perceba que ele está carregando para mim as informações lá da internet. E ele já trouxe para mim ela em formato de tabela, né? Ou seja, já está tudo formatado e não preciso fazer absolutamente nada, né? Perceba que ele carregou para nós as informações e aqui ao lado ele criou para nós uma consulta e conexões, ou seja, todas as vezes que eu clicar nessa setinha aqui, ó, vou dar um zoom para você visualizar, ele vai atualizar para mim as informações, né? Eu posso muito bem fechar ela que não tem problema algum, né? Tá? Aqui eu vou clicar, vou maximizar isso aqui para ficar melhor a visualização. Tá? Agora aqui tem algo importante. Suponha que o fabricante lá do site, ele atualiza essas informações. Quando ele atualizar essas informações, eu quero que elas sejam atualizadas aqui para mim todas as vezes que eu abrir esse arquivo. O que eu faço? Eu estou na minha guia design de tabela, certo? Então eu vou vir aqui, ó, vou dar um zoom para você ver. Eu tenho aqui, ó, a propriedades, aqui que eu vou clicar. Quando eu clico ali, ele abre para mim essa janela e aqui eu posso fazer algumas modificações e algumas alterações. Por exemplo, ajustar as larguras, tem as outras opções aqui que você pode estar testando também, tá? O mais importante aqui, é isso aqui, ó, que é a parte de ferramentas, no meu grupo ferramentas, atualizar. Eu quero criar uma condição de atualização. Toda vez que eu abrir esse arquivo, eu preciso que ele atualize as informações para mim. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso muito bem marcar aqui, ó, atualizar a cada 60 minutos. Ou eu simplesmente posso marcar aqui, ó, desmarcar essa opção e colocar aqui, ó, atualizar dados ao abrir o arquivo. Então, basicamente é isso, tá? O que a gente tinha para apresentar aqui para vocês. Tá? Aqui tem outras configurações que eu não vou entrar muito em detalhe, mas por exemplo, marca aqui, né, essa opção, né, e vai atualizar o arquivo. Tu pode marcar, deixar do jeito que está aqui mesmo. E digamos que a gente deu um OK aqui, e eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar esse arquivo aqui, ó. Vamos só salvar para a gente poder. Eu já tenho o meu caminho aqui, só que eu vou procurar outro aqui. Aqui vou colocar ele como habilitado para macro, que futuramente, se a gente quiser usar macro, a gente pode utilizar. Ok, extrair. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, eu fechei o arquivo, tá? Eu vou vir aqui, ó, eu vou abrir ele novamente para você ver arquivo do Excel. Pegar por data aqui. Você observa lá embaixo, deixa eu habilitar aqui, porque essa base de dados ela é um pouco pequena, tá? Mas ela deveria estar, ela atualizou muito rápido, a gente chegou nem a visualizar. Mas vamos vir aqui e vamos colocar para atualizar tudo. Perceba que, ó, executando consulta, deixa eu aumentar aqui, ó, executando consulta em segundo plano, ou seja, ele está indo lá no site, está consultando as informações e vai atualizar essa base para nós aqui. Então já atualizou. Percebe que ele atualizou e voltou o padrão das colunas, ou seja, a gente redimensionou, ele voltou o padrão. Tá? Aqui na propriedades de conexão você tem outras configurações aqui. Ó. Aqui ele mostra para nós o intervalo que está sendo utilizado, né? Se fosse de um banco de dados, ele mostraria para nós aqui a conexão. Tem várias outras funções aí, a gente vai abordar isso em uma próxima aula mais avançada sobre extrair dados da internet, fazer o tratamento também, ok? Mas a princípio, o nosso objetivo era o que? Era ir no site, fazer a conexão e trazer as informações.